Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de psicoeducação. Esses encontros têm por objetivo respaldar a todas as famílias e demais profissionais que podem ter acesso a esse conteúdo com temas diversos sobre desenvolvimento infantil ou sobre aspectos da intervenção. Além disso, esses encontros aconteciam de forma presencial e atualmente estamos promovendo ele de forma remota, né? Através de gravações com temas diversos, justamente para que outras pessoas possam ter acesso a esses temas que são relevantes em relação ao que é o desenvolvimento infantil, ao que é o desenvolvimento atípico de forma geral. Eu sou o Guilherme, sou psicólogo, sou um dos coordenadores responsáveis pela intervenção da Fisiopetit e hoje estou aqui junto com... Oi pessoal, eu sou a Débora, sou fisioterapeuta, especialista e mestre em neurologia, membro da Academia Brasileira de Neurologia e também integro o time de coordenação clínica aqui da Fisiopetit. Sempre apoiado pela nossa missão, visão e os valores de levar qualidade de vida, de garantir serviços de excelência, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a relevância social dos objetivos estabelecidos na intervenção. Nós recebemos muitos questionamentos das famílias perguntando o porquê estão sendo aplicados determinados treinos. Minha criança vai para brincar? Por que ela tem que treinar a pular? Então vamos entender tudo isso e para contextualizar, primeiro vamos falar do nosso fluxo aqui dentro da Fisiopetit. Na ocasião da admissão do paciente conosco, ele passa por uma primeira etapa que é chamada de avaliação de rastreio. Logo depois, ele vai para o plano de ensino individualizado, que é o PEI, e na sequência ele passa pelos relatórios evolutivos. Então vamos desmembrar um pouquinho isso. Na avaliação de rastreio, ela acontece exatamente a partir do formulário que as famílias preenchem antes de chegar até a instituição e ele é acrescido das informações coletadas na anamnese que é feita na entrevista da família do paciente conosco. Nesse momento, a gente determina qual é o nível de suporte da criança, então o quanto de auxílio ela precisa e a partir daí uma carga horária inicial é estabelecida dentro do programa ABA que é preconizado pela nossa instituição. Logo depois que essa avaliação de rastreio ela é confirmada, a criança entra no processo de avaliação já com uma agenda consolidada conosco e aí, nesse momento, é definido o protocolo mais indicado para aquela criança. O protocolo sempre vai depender da idade cronológica da criança e das habilidades que ela apresenta naquele momento. Então, é eleito um protocolo. Esse protocolo ele é muito contextualizado e ele é amplamente aí abordado por várias áreas de atuação. E uma coisa importante para se dizer também que o prazo para a conclusão dessa avaliação é variável. Por que é variável? Depende do tempo que essa criança leva para se familiarizar com a equipe, depende também da frequência desse paciente conosco, da assiduidade do paciente. Então, é um relatório robusto que pode demorar 30, 40, às vezes até um pouquinho mais para ser consolidado por conta dessas variáveis. Logo depois da atualização, do envio do plano de ensino individualizado, então da avaliação inicial dessa criança, essa criança entra num fluxo que a gente chama de relatório evolutivo. Então, o nome correto para isso é Relatório Periódico de Desenvolvimento Fisiopetit, RPDF. Nesse fluxo, as crianças aqui da instituição, elas são divididas em grupos. Então, eu tenho grupo azul, grupo vermelho e grupo roxo. O que significa isso? Dependendo do mês de admissão desse paciente, ele é enquadrado em um determinado grupo. Esse relatório é sempre ofertado em caráter trimestral. Lembrando que no primeiro trimestre anual nós não concedemos relatórios. E por quê? Essa criança sai de férias a partir de dezembro, essa criança viaja, essa criança acaba recebendo outras informações, ela pode ficar um tempo sem vir aqui para a instituição. A gente também entra com atividades festivas, de colônia terapêutica, então a gente tem aí um desvio desse processo inicial, então a gente poupa as avaliações nesse primeiro momento e os relatórios são concedidos a partir do segundo trimestre. Então essa criança recebe uma avaliação de rastreio, um PEI e depois ela entra no fluxo trimestral de relatórios periódicos. Nesse relatório, a gente acaba aí apresentando o desempenho da criança de acordo com as habilidades que ela treina naquele período de tempo.
Então, o programa da criança, ele é formado por vários objetivos e dentro desses objetivos, os treinos são especificados no relatório. Essas habilidades, é importante dizer que elas são avaliadas de acordo com as áreas contempladas. Então, a gente tem a área social, de comunicação, acadêmica, motora e de autocuidado. Quando essas habilidades, que foram determinadas pelo plano inicial da criança, são contempladas na sua maioria, são contempladas de forma satisfatória, essa criança entra num processo de reavaliação, onde se estuda a possibilidade da aplicação de um novo protocolo mais condizente com a situação real e atual da criança. O relatório periódico de desenvolvimento, o RPDF, ele tem a mesma cara, como vocês podem ver, é a mesma cara que a gente tem do PEI e dos outros relatórios que a gente já passava para vocês. Aqui vocês conseguem ver exemplos de como essas atividades vão aparecer aí para vocês. Então, em negrito, a gente vê as grandes áreas, então socialização, depois linguagem, cognição, autocuidado e motor. Vamos pensar que naquele período de tempo, dentro da socialização, a criança fez esses 3 treinos aqui. Entre parênteses, a gente vai apresentar a porcentagem dos treinos efetivados com independência por aquela criança. Lembrando que, de acordo com a literatura, existe um consenso, tá? E a gente segue isso. A gente considera uma habilidade satisfatória quando ela atinge pelo menos 80% do esperado. E aí, quando a criança atinge 80%, a equipe técnica tem a propriedade de assumir. Olha, já tenho 80%, mas é preciso apurar, é preciso melhorar um pouquinho mais aquela aquisição, então a gente vai manter o treino, ou então não. Para aquela habilidade, 80% já é o suficiente, eu não preciso continuar estimulando. E por que é importante a gente também entender esses 80%? Vamos pensar assim, eu cozinho, mas eu não sou uma chefe de cozinha. Então, possivelmente, eu não vou atingir 100% da habilidade, mas eu tenho lá 80%, que é ok, é o suficiente para o que eu preciso para as minhas atividades diárias. E é importante a gente ter isso em mente para a gente não exigir da criança muito além daquilo que realmente ela precisa fornecer. Outra coisa, a partir do momento que isso foi definido, então vamos voltar, A gente tem aqui a socialização e aí os treinos que foram adquiridos, que foram treinados no período. Entre parênteses, sempre a porcentagem da independência. Isso tudo, isso vai acontecer em todas as áreas, mas isso tudo depois vai vir para esse gráfico aqui. A gente soma todos os treinos de cada grande área, faz uma média, e aí, por exemplo, dentro da socialização, essa criança tem 19% de independência dos treinos que foram submetidos. Se vocês olharem aqui, na comunicação, aparece DD. O que significa isso? Lembra que eu falei que a gente sempre vai dar uma porcentagem relacionada ao nível de independência, porque é isso que a gente busca, Agora, essa criança pode executar as atividades, mas executando com ajuda, com auxílio, com algum tipo de dica. Então, não significa que ela faz, mas ela ainda não faz de forma independente. Então, se vocês olharem aqui, na comunicação, por exemplo, apareceu o DD. Ela faz, mas não independente, ela depende de dicas, ou seja, esse é um treino que tem que se repetir nas próximas edições. Resumindo, então, a gente tem um fluxo contínuo, Então, o paciente passa pelo rastreio e aí já vem o PEI, ele entra no RPDF e quando ele tiver as aquisições necessárias, ele vai para uma reavaliação. Isso é contínuo, Então, esse fluxo não termina. E, além disso, também cabe dizer que, além desses relatórios, pode acontecer da família ter uma necessidade especial, a escola fazer uma solicitação, a equipe médica também fazer uma solicitação, e nesse caso a nossa equipe está pronta para fornecer aí o que vocês tiverem necessidade, sempre com prazo, mas a gente está sempre apto, e pronto para atender essa demanda. Uma vez contextualizado o nosso fluxo, agora a gente vai diretamente para os objetivos, por que é importante treinar determinados exercícios. E aí, o coordenador Guilherme vai dar continuidade com vocês. A partir disso, na intervenção, estabelecemos alguns objetivos pensando na promoção e qualidade de vida dessa criança nos demais ambientes no qual ela está inserida. Então, uma vez que a criança não apresenta habilidades básicas, como, por exemplo,
seguir instruções, apresentar comportamento de imitação. Essa criança geralmente ela não olha quando chamada pelo nome. Como promover essas habilidades pensando no contexto social que essa criança está inserida? Uma vez que esse indivíduo não apresenta esse repertório, ele se depara com diversas dificuldades em todos os locais e ambientes no qual ela está. Então, qual a relevância social de ensinar uma criança a imitar ou seguir instruções, assim como desenvolver comportamento de rastreamento visual nos ambientes e discriminar auditivamente estímulos. Então, em todos os ambientes no qual estamos inseridos, essas habilidades são evidenciadas, uma vez que o tempo todo somos solicitados, né? As pessoas nos chamam pelo nome, as pessoas solicitam que realizamos diversas tarefas no nosso dia a dia. Então, um exemplo qual a importância de ensinar uma criança a imitar? Então, na intervenção, a gente inicia por habilidades de imitação motora grossa, geralmente. Posteriormente, vamos ensinando imitações com objeto, imitações motoras finas. Geralmente o pai pergunta, por que vocês estão ensinando a minha filha a bater palma? A partir de um aspecto de imitação. O objetivo social que é relevante em relação a esse aspecto é fazer com que este comportamento se generalize nos demais ambientes no qual essa criança está inserida. Então, por exemplo, eu nunca viajei de avião, né? Então, eu sou um indivíduo que tem um repertório significativo, mas eu nunca fui em um aeroporto. Como eu vou fazer essa viagem se eu não sei quais são os procedimentos que eu tenho que realizar para atingir o meu objetivo final, que é a viagem? Então, eu vou observar as pessoas desse ambiente. Então, a importância, a relevância social de ensinar a criança a olhar e a fazer um rastreio é fazer com que, nos demais ambientes que ela esteja inserida, é que ela consiga rastrear esse ambiente. O que tem nesse ambiente, né? O que eu preciso desse ambiente para fazer aquilo que é necessário para o meu dia, né? Então, eu preciso fazer o rastreio. Se eu não tenho uma habilidade de imitação, como que nos demais ambientes no qual eu estou, eu vou observar o outro indivíduo executando uma tarefa e vou aprender aquilo para conseguir ter a finalização daquilo que eu quero no meu dia? Se a criança começa a desenvolver uma habilidade de imitação, é esperado que nos demais ambientes que ela está inserida com outros indivíduos, seja da idade dela ou maiores, ela consiga aprender novos comportamentos através da imitação. Então, essa criança precisa fazer o rastreio visual, essa criança precisa saber imitar e assim, posteriormente, ela vai adquirindo novos comportamentos, se inserindo no ambiente social e conseguindo socializar em diversos contextos e ambientes no qual ela convive. Além disso, uma vez que ensinamos uma criança a discriminar auditivamente um estímulo ou a seguir instruções, é esperado que nos demais ambientes no qual ela está, ela siga instruções e discrimine auditivamente. Partindo dos aspectos discriminados no protocolo, então, por exemplo, aqui nós temos apontar para 3 a 5 figuras em um livro. Como que eu ensino uma criança a discriminar auditivamente um estímulo de um livro se ela não sabe minimamente uma resposta de apontar? Então, as intervenções, elas acontecem de forma minuciosa. Então, primeiro eu ensino uma resposta de apontar, depois eu ensino uma discriminação auditiva de um único estímulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um copo. Primeiro, eu preciso ensinar o que é o conceito copo, para posteriormente ensinar novos conceitos para essa criança. Então, pega o copo, ou me dá o copo, ou o que tem no copo? De forma discriminada, eu preciso ensinar uma habilidade de cada vez para que posteriormente ela consiga entender diversas instruções no qual as pessoas socialmente, nos diversos contextos, vão solicitá-la. Então, Guilherme, me dá um copo de água? O que é o copo de água se eu não sei nem o que é um copo? Então, primeiro eu ensino o que é um copo, posteriormente eu ensino o que é um copo de água. Então, na intervenção, ensinamos de forma minuciosa uma resposta de cada vez. Claro, isso vai depender do repertório de cada criança. As crianças, como pontuado anteriormente, passam por um processo de avaliação no qual identificamos qual é o seu nível de suporte, quais são os seus déficits ou excessos comportamentais, e a partir disso estabelecemos qual é a necessidade da intervenção. Guilherme, e como identificar se essa criança está aprendendo ou não aquilo que está sendo estabelecido na intervenção? Bom,
A ciência da análise do comportamento dispõe de diversas estratégias de ensino no qual conseguimos identificar e mapear como essa criança está se saindo em relação àquilo que está sendo estabelecido. Então, uma dessas estratégias é o ensino por tentativas discretas. Outra dessa estratégia é o ensino naturalístico, além da análise de tarefas que geralmente são utilizadas para o mapeamento de habilidades de autocuidado, como lavar as mãos, usar o toalete, etc. Essas estratégias são utilizadas inicialmente com prompts, com dicas. Então, essa criança não apresenta o repertório. Como vou ensiná-la? Então, geralmente utilizamos de estratégias de dicas, elas podem ser mais intrusivas ou menos intrusivas, como, por exemplo, mais intrusivo, uma ajuda física, menos intrusivo, uma ajuda gestual ou uma instrução verbal, a depender do objetivo terapêutico. Então, a partir desses critérios, a gente vai mapeando e esvanecendo as dicas, as retirando de forma gradual até que a criança apresente esse repertório, esse comportamento de forma independente. Um outro ponto que a instituição estabelece nas intervenções é um protocolo chamado ensino conduzido. Esse protocolo tem por objetivo promover a generalização dessas habilidades trabalhadas no ambiente clínico nos demais ambientes que essa criança está inserida. Então, nós orientamos as famílias com objetivos pautados nesse protocolo de avaliação estabelecido anteriormente no início da intervenção, com habilidades que estão sendo desenvolvidas no ambiente clínico e que são importantes serem promovidas nos demais ambientes. Claro que no ambiente clínico também estabelecemos critérios para a generalização dessa habilidade, desse repertório, mas é importante sempre que as intervenções pautadas no ambiente clínico estejam alinhadas com a família, com a escola. Essa tríade é de extrema importância para a promoção efetiva das habilidades que estão sendo desenvolvidas com as crianças. Pensando nisso, como pontuado anteriormente, as crianças, de forma geral, vão passando por um processo evolutivo. Então, nossa equipe de avaliação, junto com a equipe terapêutica, vai fazendo um mapeamento de forma gradual dessas crianças, que trimestralmente ou semestralmente, tudo vai depender de como está caminhando a intervenção, essa criança vai passando por novos processos de avaliação e reavaliação, gerando dados que são importantes para o caminhar dessa intervenção. Chegamos ao fim de mais um encontro de psicoeducação e, como vocês puderam perceber, a avaliação e a intervenção caminham juntas. Dentro da ciência da análise do comportamento, a partir desses protocolos que são validados, fazemos um mapeamento global e, a partir desses dados, desenvolvemos intervenções que são relevantes para o desenvolvimento do indivíduo. E é isso, pessoal. A psicoeducação tem o papel de aproximar a clínica da família. Então, se você tem alguma sugestão de tema, coloca aqui pra gente nos comentários. E falando nisso, o nosso próximo encontro será com a enfermeira Gislene. Ela vai falar de protocolos de risco e noções de primeiros socorros. Não percam!